Ele é delegado aposentado, poeta e também apresentador. Eu converso hoje com o delegado Paulo de la Rosa, pré-candidato, desculpa, a deputado federal, é isso? É isso? Tom, com muita satisfação que eu estou aqui, por 3 motivos que eu faço absoluta questão de dizer. Primeiro, que eu admiro demais a contundência do seu trabalho. Você é um homem que pauta sua conduta profissional pela investigação jornalística. Eu sou um apaixonado por investigação, delegado que sou. É verdade. A segunda observação, você olha as pessoas nos olhos, você é um cara que tem a condição, que é rara hoje em dia, de uma isenção que lhe permite olhar a gente nos olhos, algo de poético nisso, e naturalmente, porque o seu programa, O Poder, ele tem marcado a história política da Baixada, que eu chamo de Costa da Mata Atlântica. Você nos propicia a sua assistência, uma visão limpa, uma visão objetiva do que é essa difícil arte de fazer política. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo por essa deferência aí. Vamos lá, vamos tocar, vou lhe puxar pelas coisas mais legais aqui da região. Que amedronta mais? O que te amedronta? João Dória, Márcio França ou Paulo Scarpa? Na verdade, nenhum dos 3 me amedrontam, porque eu acredito demais na população bandeirante do estado de São Paulo e nós vamos eleger Cláudio Fernando, o candidato do PMN. PMN. Mas eu peço à população bandeirante que preste atenção no voto, porque nós já temos exemplos desses 3 personagens da política. Cada qual teve lá os seus acertos, cada qual teve lá os seus erros. Mas o Brasil, Raton, e especialmente o estado de São Paulo, precisa de novos ventos. Os ventos da cidadania, os ventos da eficiência e os ventos da sustentabilidade. E não me parece que as propostas desses 3 candidatos alcancem essa modernidade. Exato. Chega do mesmo. Nós estamos fazendo as mesmas coisas sempre e esperando resultados diferentes. É o nosso momento de acreditar no novo e optar realmente pela mudança. Não a mudança simplesmente pela mudança. A mudança com trabalho, com eficiência e, especialmente, com o que o seu programa faculta a todos nós, com transparência. Perfeito, doutor. Nós tivemos até, esse assunto que eu vou tocar agora, nós tivemos até maquete aqui inaugurada. Né? Agora, o governador Márcio França, esteve aqui na região e falou que em dezembro começa a famosa ponte Santos-Guarujá, ou Guarujá-Santos. Nós 2 trabalhamos em Santos e Guarujá. Né? O senhor acredita que em dezembro começa definitivamente essa ponte? Quem conhece nós 2 sabe que o Raton parece muito mais jovem que eu, mas me disse aqui que nós temos a mesma idade. Raton, a gente já ouviu essa história tantas vezes, né? Até com desrespeito a todos nós, beirando o escárnio, porque não é possível. Já tivemos maquete de pontes, Isso. Maquete de túnel, desenho, dinheiro, investimento, projeto. O brasileiro e o povo paulista não merece mais isso. Continua pegando a bolsinha. Nós precisamos parar de ficar 1h30 numa fila, ou então ficar sofrendo nessa barquinha para lá e para cá, quando aquela vergonha que é aquela barca de Vicente de Carvalho para o centro, que expõe as pessoas a indignas condições humanas. Nós precisamos de solução, Raton. E solução significa objetivo. Objetivo e foco. Está tudo nesse estado parece voltado para o caráter eleitoreiro. Tudo que se faz é só visando o voto, visando a eleição, visando o tal projeto Vitória, Raton. É ganhar a qualquer preço. Chega disso. São Paulo precisa de mais seriedade e, nesse ponto, a maquete desse novo túnel, que será em dezembro, depois da eleição, me parece evidentemente mais do mesmo. O último levantamento, essa ponte vai custar 6 bilhões de reais. Já tive informação, inclusive, que por 1 bilhão faz a ponte. Ou seja, tem 5 bilhões aí acima do preço. O Márcio França vai mudar o trajeto e diz que faz a ponte. Vamos torcer para isso, né, doutor? Não, é aquilo que eu digo. Se a ponte acontecer, eu serei o primeiro a bater palma, porque é algo absolutamente fundamental. Sim. O que eu não acho justo é que sempre essas soluções mirabolantes aconteçam no processo eleitoral. Exatamente. A dona de casa, o pai de família, a mulher trabalhadora já não aguenta mais isso. Sabe que estão mexendo com algo sacrossanto, que é o futuro do seu filho, o futuro da sua cidade, o futuro do seu país. Menos blá, blá, blá e mais ação. O jornalista e consultor Rodolfo Amaral garante que 9 municípios da Baixada, doutor, deixaram de receber nos últimos 8 anos 53 bilhões de reais. 9,3 bilhões a menos que deveria. Deveria receber mais ou menos em torno de 63 bilhões. O governo PSDB, enfim, todo esse governo do Estado que está há 20 anos aí, deixou de investir aqui na região. Está na hora de mudar essa história?
Rodolfo Amaral é um técnico, quando fala baseado no que sabe, e a explicação é política, como toda a explicação que nós temos. Eu vou falar 4 números importantes. Vamos lá. Somos 513 deputados federais em Brasília. Exato. 70 do estado de São Paulo. 70. Nós temos 15 regiões administrativas no estado de São Paulo. A Baixada Santista, que é a Baixada mais o Vale do Ribeira, 4 representantes. Nós estamos mal representados numericamente. E muito pior ainda, no efetivo exercício do trabalho. Porque o dinheiro vem pouco para cá, porque nós não temos estofo político em Brasília. E não temos por quê, Raton? Porque os nossos candidatos eleitos são sempre mais do mesmo. Participaram de Projeto Vitória. Não se preocuparam em ter uma linha de conduta pessoal, a tal história ético-moral, que se você se constrói, não no processo eleitoral, ao longo da sua vida. Exatamente. E isso tudo repercute quando você vai ter voz forte ou fraca lá no Congresso. E a Baixada Santista, por uma série de motivos, e passa por esse, por poucos representantes e representantes sem estofo moral, sem estofo político, sem comprometimento com as causas efetivas da costa da Mata Atlântica, chegam lá e não têm voz, o resultado é esse. Nós somos sempre mal aquinhoados do dinheiro federal. E acontece, meu amigo, me perdoe a franqueza, a mesma coisa no espaço estadual. Nossos representantes são pertencentes a clãs, são sempre os mesmos sobrenomes, as mesmas famílias, cada vez menos em sintonia com o anseio da sua família, da minha família e da família de quem está ouvindo. O tal Projeto Vitória, Raton. Eu não suporto isso. Não é possível que chegue sempre no momento da eleição e todo mundo concorde em tudo. O que é isso? Quer dizer, eu descubro quem está na frente e a partir daí as minhas ideias são iguaizinhas àquele. Na próxima eleição, outro está na frente, aí as minhas ideias passam a ser igual ao do outro. O negócio é se eleger. Exatamente. E olha, posso garantir, olhando nos seus olhos, amigo, que é a sua marca, que esse não sou eu. Perder faz parte do jogo. Se ganha ou se perde. Mas sempre se ganha quando se tem uma conduta pautada na sua história. Tenho lá os meus defeitos, erro demais, não vou acertar sempre, mas há uma coerência nisso. Buscar sempre um trabalho honesto, transparente e, especialmente, pautado na ciência, como faz Rodolfo Amaral quando faz a sua análise. Não em voos pirotécnicos, como maquetes de ponte, como cancelar licitações do Parque Ibirapuera, quer dizer, tudo em nome da vitória, esquecendo que, além da vitória ou da derrota, tem uma gente sofrida no estado de São Paulo e no país que precisa da voz daqueles que querem fazer política. Ó, uma coisa que é muito relacionada aqui no meio ambiente, né? O Alckmin deu praticamente de ombros com a tentativa de instalar uma termoelétrica em Peruíbe. A população não quis aquilo lá em Peruíbe e acabou não acontecendo. Está fazendo vista grossa com uma cava em Cubatão, uma cava subaquática, que está uma polêmica violenta sobre isso. E agora quer fazer a transposição do rio Itapanhaú em Bertioga, para levar água para o Grande São Paulo, enfim. O pessoal também não quer, prefeito, vereadores, a população, 75%, 80% da população não quer. Os técnicos já falaram que aquilo é um absurdo, vão se fazer com o rio Itapanhaú em Bertioga. Meio ambiente, nós sempre sendo maltratado, doutor. Como é que o senhor vê isso aí? Eu sou delegado de polícia e, naturalmente, não sou um especialista em meio ambiente. Sim. Então, isso serve para poder responder para você com tranquilidade o que eu vou dizer agora. Essa é a função do representante. Ninguém, embora alguns aí na política se digam entender de tudo, vai entender de segurança, de saúde, de educação, de transporte, de meio ambiente. A função de qualquer representante é se assessorar de técnicos, não de políticos, de técnicos na área. Eu estou fazendo isso, busquei a parceria, gentilmente fiz o pedido para o Ibrahim Tawil, que é um especialista na área, para me socorrer do meu não conhecimento técnico na área de meio ambiente. E é óbvio que o que estão tentando fazer é tão somente favorecer a classe mais abastada e em detrimento da população. A Peruíbe, em Cubatão, esse de Bertioga, é uma vergonha. E é tão gritante que a sociedade como um todo, quer os políticos locais, quer os habitantes da região, se revoltaram. E ainda assim, em nome desse tal Projeto Vitória, que se dane. Vamos fazer de cima para baixo e depois a gente vê como é que fica. Você sabe que a CETESB, o doutor Acauí esteve aqui, do promotor. Um amigo querido, um especialista. Ele falou que a CETESB tem que ter uma CPI para a CETESB, porque ele acha que a CETESB está sendo, que é um órgão técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, está usando o braço do governo, ou seja, ao invés de ela analisar um projeto, uma transposição dessa, e dar um parecer técnico somente, não, ela avaliza
o que o governo fala. Ele falou assim que tem que ter uma CPI, que a CETESB está sendo usada como braço do governo. Fernando Reverendo Vidal Alcaim, um dos Exatamente. próceres da nossa cidade. E só um adendo, é a mesma coisa que acontece com a polícia. Nós temos uma polícia de Estado e não uma polícia cidadã. A polícia que, se um professor ou um metalúrgico ou alguém faz alguma greve, 500 policiais vão lá agir. Mas, na verdade, a polícia cidadã, aquela que a população precisa, a dificuldade é grande. As delegacias estão fechadas, a tropa está desmotivada, e acontece isso em todos os ramos das secretarias do Brasil afora. Por quê? Porque ficam braços do senhor governador, do todo-poderoso senhor presidente da República, Faz o que manda. do todo-poderoso prefeito, e não tem ouvidos para aquilo que realmente precisa. Vou falar sobre, já que o senhor pegou segurança, vamos abordar segurança agora. O deputado federal Major Olímpio, ele é um crítico ferrenho ao Alckmin. Ele disse que não tem região tão desassistida de segurança pública quanto a Baixada Santista e que faltam 12 mil homens no estado. O efetivo da Polícia Civil já foi de 41 mil em 93 e hoje é de 29 mil policiais. O senhor, como delegado aposentado, deve conhecer isso como ninguém. Raton, os números têm uma função específica. A absoluta e cristalina transparência da realidade. Sim. Nos falta transparência em qualquer área, e em especial na segurança pública. A polícia da Baixada Santista é composta de heroínas e heróis, Raton. Eu posso lhe dizer isso. Nós temos uma pequena parcela de erva daninha que deveria, e eu torço para que esteja na cadeia. Mas a grande maioria de nós são mulheres e homens de bem, que trabalham muito e estão vendo a sua instituição desidratar, desaparecer aos poucos. Por quê? Tem várias explicações, mas eu sou um pessimista sonhador. Eu sou um pessimista sonhador. A razão é essa. Perceberam, via Lava Jato, a importância e o alcance de uma polícia civil forte, sim, de uma polícia investigativa forte. Sim. Ela vai colocar o pequeno marginal na cadeia, vai colocar o traficante na cadeia, vai colocar o ladrão na cadeia, mas vai colocar o corrupto na cadeia. Então não há interesse que tenhamos uma polícia que eu chamo do PCC do bem, Raton. Paciência, ciência e coragem. O PCC do bem. Paciência. Não se resolve os casos do dia para a noite. Requer investigação. E é por isso que eu valorizo jornalistas como você, que não cobram a pressa, cobram a eficiência. Paciência. Ciência. Não adianta. A polícia hoje é aquela, ela vai ser tão boa quanto mais científica ela for. Acabou o tempo do prende e arrebente. Essas palavras fácil que a gente está vendo na boca de candidatos a presidente aí. Vamos jogar bomba na favela, vamos matar presidiário. Isso é palavra fácil. Torturar a gente. Exatamente. A verdade é a ciência. Nós temos que evoluir cientificamente. E coragem. Coragem daquela de enfrentar os bandidos? Não. A exemplo do que acontece aqui na Baixada Santista, nós temos uma comandante mulher, a comandante Silva, uma mulher corajosa, atuante. Temos agora o Schneider, na condição de seccional, um homem atuante. Não é essa coragem que eu falo, é a coragem da assunção das nossas dificuldades. Nós, ao longo do tempo, aprendemos a nos encastelar ou enquartelar e não falar das nossas dificuldades. Mas o povo está vendo, as nossas viaturas não têm combustível, os nossos prédios, exato, a exemplo do Palácio da Polícia, estão ruindo. Então é preciso que nós resgatemos esse canal de comunicação através da coragem. Paciência, ciência e coragem. Senão, nós vamos fazer mais do mesmo, Raton. E você vai estar aqui daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, apontando as mesmas mazelas da polícia. Porque eu insisto, quando a gente faz as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, nós estamos na insânia, na loucura. Para resultados diferentes, nós temos a obrigação de atitudes diferentes. E, lamentavelmente, quer no governo do PSDB, quer nesse governo, quer na história dos governos paulistas, nós estamos fazendo a mesma coisa. E qual é o resultado? Eu não tenho dificuldade de dizer. Eu estou inseguro, tenho certeza que o Raton está inseguro, sim, e a senhora e os senhores estão inseguros também. Doutor, vou aproveitar aqui, até trouxe umas palavras, aspas, de algumas pessoas que... Segurança Pública. Cabo Wilson. O outro é presidente da Associação dos Cabos Soldados de São Paulo, disse o seguinte: estamos no estado mais rico da nação e em 25º lugar em quesito salário, ou seja, só ganhamos do Rio de Janeiro e Espírito Santo em salário, em termos de salário. No Distrito Federal, o policial militar ganha 6 mil, Roraima 4,8 mil e Minas Gerais 4 mil. Ele diz que o salário aqui é totalmente indigno. Ele diz mais, cerca de 81 mil policiais militares fazem bicos clandestinos. Como é que o cara consegue
né? E o outro, inclusive dizem que até muitos estão consignados no banco, ou seja, já está endividado. Né? Bem, arriscando a vida no bico, né? Arriscando a vida no bico. O Raton parece que tem uma alma de policial, né? Eu tô assim, Raton. Eu tô com dificuldade financeira, como todo policial, tenho crédito consignado, estou em conta no vermelho. Por quê? Porque o nosso governo entendeu em estrangular a Polícia Civil e a Polícia Militar no sentido salarial. Para quê? Para que alguns poucos que estão nos cargos mais altos, todos eles indicados por critérios tão somente de amizade com os governadores, o que eu acho um absurdo. O problema começa desde aí. Os nossos chefes são indicados por questão de amizade. Não há uma lista tríplice, não há uma lista sextupla, não há nada disso. Então, o critério não é merecimento, é amizade com o governador. O policial tinha que ser pelo que o trabalho dele. Exatamente. Pelo reconhecimento. E a partir daí, eu peço que a senhora e o senhor pensem na seguinte realidade. É difícil para o senhor sair da sua casa, ir trabalhar, ter medo da segurança e ganhar pouco? Claro que é difícil. Agora, eu não estou puxando a sardinha para o nosso lado não, Raton. Eu estou fazendo uma análise científica. Acrescente a essa realidade o medo de não voltar para casa. Porque estão nos caçando nas ruas, Raton. Estão nos caçando nas ruas. A exemplo do Rio de Janeiro, 60 já foram assassinados só esse ano. Como fica a minha esposa? Como fica a esposa dos policiais? Porque ele ainda está fazendo o quê? Ele está fazendo bico, ele está trabalhando que nem um louco para botar minimamente o pão em casa. Mas se ele vier a morrer, ou se ele for baleado e ficar afastado, não tem mais bico. E o bico não tem complementação. A renda da família, que já é ruim, vai ficar insustentável. E, Raton, há uma similaridade entre o jornalista investigativo e o policial, que é o que eu chamo, me desculpe a palavra, mas é o tesão de investigar, sem o mínimo de salário, sem o mínimo de condições no ambiente de trabalho, sem essa linha direta com a população, que é o respeito que nós estamos perdendo porque estão nos desidratando. Como é que está a parte anímica do policial? Ele está indo trabalhar para cumprir tabela, Raton. Na verdade, o grande trabalho dele passa a ser o bico, porque ele ganha um pouquinho mais lá e ele usa a sacrossanta Polícia Militar, a sacrossanta Polícia Civil como um preenchimento de tabela. Não porque ele faça isso, porque ele queira fazer isso. É porque ele precisa colocar o leite para as crianças, precisa pagar a escola. O que ele está falando é muito sério, pelo seguinte, ele já sabe disso, mais do que eu, mas assim, já vi muitos policiais que estão paisanos, estão andando na rua com a família, ou até fora, sem ser com a família, quando o marginal vai roubá-lo e vê que ele é policial, já era. Né, doutor? Morre mesmo. Né? Outro dia, uma mulher... Sempre as mulheres são seres humanos melhores, me fez uma pergunta. O senhor vive dizendo nas palestras onde vai que a gente não deve reagir nunca. E o policial todo, quando é assaltado, reage. E eu expliquei a ela, nós reagimos porque não temos outra opção. Se ele nos identificarmos como policiais, a morte é certa. A gente vai ser executado ali. Então essa máxima, querida dona Sandra, sempre vale. Nunca reaja. Agora nós nem essa oportunidade temos. E eu com muita tristeza digo, Raton, que cada vez mais nós policiais estamos escondendo a nossa natureza profissional. Aquilo que já foi orgulho nosso no passado, hoje está fazendo com que a gente se esconda. Por quê? Porque o risco de ser assassinado é grande. Tem policiais militares que moram em lugares que ele tem que guardar a farda na sacola, pega o ônibus para vestir a farda numa área menos perigosa. Não é essa polícia que o senhor merece. Não é essa polícia que a senhora merece, mas é a polícia, lamentavelmente, que nós temos por conta desse processo de desidratação, de desdouro, de falta de percepção institucional que o Estado trata a sua polícia. Perfeito. O senhor acha que o que aconteceu no Rio de Janeiro foi pirotecnia? Ou seja, o governo invadiu lá, né? Tá fazendo um trabalho de segurança no Rio de Janeiro, mas o senhor acha que melhorou alguma coisa, não é verdade? Estar conversando com o Raton, seja numa entrevista ou seja numa cervejinha, é sempre um exercício profundo. Raton, essa resposta tem duas vertentes. A primeira delas, que a população não ache que aquele problema no Rio de Janeiro é localizado. Opa, é uma febre que tomou conta de um organismo chamado Brasil. Inclusive na Baixada. Exatamente. Talvez no Rio de Janeiro a febre esteja nos 45 graus. Exatamente. Mas aqui já estamos com 42, em regiões do Acre estamos com 43. Bom, isso é importante. E claro, Raton, eu já tive, só cortando o senhor, por favor. Eu já tive fazendo reportagem de favela com um revólver na cabeça. Bom, eu soube disso. Raton, é pirotecnia pura. Ninguém tem mais respeito, mais carinho pelas Forças Armadas que eu. Pode ter igual. Eu acho lindo, aquele verde oliva me apaixona. Sim.
Não, nem por isso deixo de reconhecer os erros do passado. Mas eles têm um serviço nobre pelo Brasil. Mas eles não são treinados para o policiamento de rua. É verdade. Há um lema no Exército, um lema importante, valoroso, que se vai para a guerra para matar ou para morrer. Porque se vai para uma guerra e não para um confronto numa cidade. Onde, inclusive, tem um inocente circulando o tempo todo, tem que ser preparado. Então, aquilo é absolutamente pirotécnico. E, mais uma vez, o governo dá um exemplo da sua falta de sensibilidade. Botou o Exército lá e disse que viria um caminhão de dinheiro. Você lembra disso, Raton? Isso. E, na verdade, veio uma van de dinheiro e um dinheiro que foi tirado da Polícia de Fronteira. Quer dizer, nós descobrimos a parte mais importante. É o cobertor pra curto. Exatamente. Então, chega de blá, 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 chega de prenda e arrebente. PCC do bem. Paciência, ciência e coragem. E, naturalmente, meu amigo, altíssimos investimentos. Segurança é caro. Precisa ter coragem de dizer isso. Se você quiser uma segurança patrimonial na sua casa, você vai gastar uma nota, Raton. É verdade. Uma cerca eletrificada é caro. O sistema de monitoramento é caro. Faça um cálculo, você que é um homem tão inteligente, do custo de uma segurança para uma cidade, para um estado e para o país. Sem dinheiro, não tem segurança. Mas não é só dinheiro. Precisa ter comprometimento, foco e, especialmente, responsabilidade, que está faltando. O senhor falou, no caso... O senhor não sei, eu. Você me prometeu. Você, prometi para você. Você falou no caso de treinamento. Então, vou tocar no outro assunto que é interessante. Você é a favor da Guarda Armada? Guarda Municipal Armada? Muito bem. Precisa de treino, né? Essa pergunta me fazem sempre e eu não fujo dela. Nos moldes de agora, não. Por quê? Porque nós não temos ainda um treinamento aprofundado para o policial da Guarda Municipal. Então você é contra a Guarda Municipal? Exatamente o contrário. Eu digo onde vou, Raton. A polícia tem que ser municipal. Essa estrutura de polícia estadual, como é hoje no estado de São Paulo, nos estados do Brasil, faliu. Não dá certo. Porque o crime, lá em Rosana, no interior do estado, no Guarujá, em Santos, lá em Peruíbe, em Cubatão, é diferente, Raton. Cada cidade tem uma característica sobre vários aspectos, inclusive criminal. Então a polícia havia de ser municipal. O meu sonho é ir além de armar as guardas municipais. Eu sonho num país que nós tenhamos um xerife eleito junto com o prefeito. Porque ele não pode, o delegado não pode ser eterno. E se eu for um incompetente? Eu vou estar dirigindo uma polícia durante 30 anos de forma incompetente? E a bandidagem sabe disso e migra para outra cidade, claro, não é? Claro que é isso. Ela tem mais então, se mudarmos a lei, e essa é uma das plataformas que eu pretendo gritar lá no Congresso, viu, Barranco? Você pode acreditar em mim. Precisamos de polícia municipal. E com o chefe da polícia sendo um cargo político, porque ele vai se cercar de técnicos policiais, mas ele vai estar sempre apertando os seus subordinados para dar resposta à tal da eficiência. O povo não quer mais um policial 30 anos, 40 anos, sendo ineficiente. Um dos critérios para permanecer funcionário público há de ser esse, é a eficiência. E com a escolha de um comando eleito, ele vai ter muito mais sensibilidade para ouvir os anseios daquela população. Vamos armar a Guarda Municipal no momento em que tenhamos a polícia municipalizada e estruturada pelo arcabouço constitucional. O vereador santista, o Sérgio Santana, doutor, você apresentou um projeto de lei que visa proibir a utilização de servidores públicos, ou seja, policiais militares, em estádios de futebol e em eventos privados. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor acha que isso é importante mesmo? Porque põe um efetivo muito grande dentro do estádio, né? E aí, quando na verdade, devia estar na rua. Apesar que a Polícia Militar põe na rua também. Mas estádio devia ser igual. Dinheiro de futebol tinha que pagar a guarda privada, né? Primeiro, você sabe da minha amizade com o Sérgio Santana, um policial lutador, um edil combativo. Sim. Mas eu quero deixar claro que segurança pública, Raton, é um grande trem. Ele é o último vagão de um grande trem chamado cidadania. Isso. Essa questão de querermos resolver todos os problemas do mundo com a polícia não funcionou nunca em lugar nenhum do mundo. Então, essa atitude é importante, mas isso passa por uma reestruturação das políticas administrativas das cidades. Quando você vai dar um alvará para funcionamento de um ginásio, você tem que escrever lá na lei. Não pode funcionar, você não vai poder montar se você não tiver estrutura de segurança para aquilo. Porque senão
o velho cobertor curto. Naquele momento do jogo, eu tiro gente que poderia estar lá tomando conta do Gonzaga. Sim, porque o Gonzaga, não tem que tomar conta do lugar de rico. Tem que tomar, mas tem que tomar conta da Zona Noroeste, dos lugares mais difíceis. Chega dessa política de polícia do Estado. Essa é polícia do Estado. Quando o interesse é do Estado, manda todo mundo para lá. Nós precisamos de polícia cidadã, Raton. Eu preciso estar tranquilo, ou minimamente tranquilo, em todos os lugares da cidade, em todos os lugares do país. Precisamos de leis mais sérias, mais comprometidas com a realidade da cidade. E esquecermos essa mentira, essa balela que a polícia vai resolver tudo. Essa não é a nossa função. A nossa função é ordem e paz social. O resto depende de cada qual, assistência social, o pensamento do prefeito e, naturalmente, a participação popular. Exigindo mais dos nossos policiais e votando melhor nos nossos dirigentes. Doutor, infelizmente, nosso tempo terminou. Estava falando que a técnica terminou. Eu sabia que isso ia acontecer, que para você é muito pouco. Mas, infelizmente, terminou. Eu queria agradecer mais uma vez sua vinda e que venha outras vezes aqui e que me dê essa satisfação de entrevistá-lo novamente. Então, a nossa amizade está sendo construída há muito tempo, no respeito, na admiração e na sua coragem. E quero deixar uma última mensagem. O meu candidato ao governo do Estado é o pré-candidato Cláudio Fernando, um homem de mudança, um homem que tem toda a condição de levar à frente esses novos anseios, esses novos ventos que o Estado de São Paulo precisa tanto. Está aí o recado dado, o poder fica por aqui. Lembrando que ele vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, às 3h30 da tarde e à noite, às 10 horas da noite. Obrigado pela participação. Tchau.